Minha gente, esse é o Sinceras Ilusões, o podcast de quem cansou de se iludir sozinho com a vida e resolveu se iludir com a gente. Antes de começar o assunto de hoje, eu quero dizer que eu estou muito feliz com uma notícia uma reportagem do UOL, na verdade, sobre o Ministério da Damares. Como vocês sabem, eu ainda estou sendo processado por algumas igrejas, eu não vou citar o nome delas, por alguns movimentos religiosos, assim, pela thread que eu fiz ano passado, falando do Marajó e do envolvimento com a Damares e do envolvimento com algumas ONGs evangélicas que estavam por lá. Segundo a reportagem do UOL, a Damares utilizou algum mecanismo de divisão latifundiária que ela estava lutando ali no Marajó, exatamente para permitir que algumas igrejas se instalassem as suas sedes, comprassem terrenos por lá. Então, vamos continuar acompanhando essa história, vamos continuar acompanhando tudo que está acontecendo e, óbvio, eu atualizo vocês ali do meu processo também, que está rolando desde o ano passado e meus advogados já estão me apoiando bastante. Se vocês quiserem me apoiar nisso, manda uma mensagem lá no Instagram, no Twitter, que aí eu compartilho com vocês essa história, tá bom? Mas como passar um Dia das Mães se você perdeu a sua mãe? O que fazer nesse momento, tá ligado? Como lidar com a falta da sua mãe num dia que todas as outras pessoas estão celebrando as suas próprias mães? Como celebrar a memória dela para você que ainda sente muita dor? Eu acho que não tem uma resposta única para isso. Eu perguntei no Twitter, nas redes sociais, e cada um tiveram inúmeras respostas lindas sobre como as pessoas estão lidando com essa questão. Algumas outras pessoas ainda não conseguem lidar muito bem com isso. E, como vocês sabem, eu perdi a minha mãe já há cerca de 8 anos, assim. Perdi ela para um câncer muito devastador. Acompanhei os últimos dias dela no hospital. Então, é uma história muito dramática e que foi traumatizante, sim, sabe? Até hoje minha família acolhe um pouco desse trauma, essa minha família de origem. Cada um colhe um pouco do trauma de uma maneira diferente ali. E eu passei um luto muito tenebroso também. Tava num outro relacionamento, morava numa outra cidade, sabe? Umas questões muito complicadas. Mas eu quero contar uma história sobre um dos últimos dias que eu conversei com a minha mãe, ela estava na casa dela. Eu lembro que eu passei no quarto dela e ela estava deitada, assim. Uma parte da fala dela já estava comprometida, uma parte dos movimentos também da face e tal, por conta do câncer no cérebro. E eu sentei para conversar com ela e contar as coisas que eu estava fazendo, contar do meu trabalho, sabe? Tentar entreter ela, tentar mostrar pelo menos que eu tava ali do lado, assim, sabe? Uma parada meio assim. E eu tava conversando com ela, porque ela sempre gostou de ver que eu tava por aí, circulando, fazendo coisas diferentes. Apesar da minha infância, o meu lado criativo ser extremamente podado, até pelo lado religioso da minha mãe, depois na adolescência, quando eu entrei na universidade, ela se tornou uma das pessoas que mais me apoiou e mais acreditou em mim na vida, assim, sabe? Então eu tava realmente compartilhando com ela essas questões. Só que por conta de dessas limitações mesmo que ela tava, com a fala debilitada, com aspecto de cansado e tal, ela não tava interagindo muito bem. Aí eu percebi que talvez ela estivesse cansada, eu falei, olha, vou deixar, outra hora eu volto assim para conversar com ela, fiquei lá um pouquinho do lado dela em silêncio e tal, e saí para tomar um café e depois voltar. Aí nisso que eu saí, eu tava passando para ir pro banheiro, e eu vi uma amiga dela mandando um áudio pra ela no WhatsApp, sabe? Conversando com ela e tal. E eu tinha reparado que no áudio, a conversa dela com a amiga dela era sobre mim. Ela tava contando com muito orgulho pra amiga dela das coisas que eu tava fazendo na minha vida. Inclusive, eu ia palestrar num evento que tava passando no jornal, não lembro qual jornal que era, na televisão. E ela tinha mandado texto pra amiga dela, olha, liga a televisão que vai passar um evento que meu filho vai estar lá e tal. E a amiga dela tava perguntando pra ela, qual canal que eu assisto? Qual evento? É esse evento que seu filho vai estar? Ele vai dar uma palestra lá, etc. Sabe, essa história me marcou pra caramba. E é uma história de muita força. É uma história dramática, porque
talvez uma parte de mim soubesse que aquele estágio da minha mãe não pudesse voltar mais, sabe? Talvez eu soubesse que uma parte da doença dela tinha se espalhado demais para conseguir uma cura. Mas é uma história de força, porque mesmo nos últimos momentos assim da vida, ela continuava tendo orgulho de mim muito forte. E como eu disse, na infância, o lado religioso dela foi uma das coisas que mais podou a minha criatividade. Mas depois, ela se tornou a primeira pessoa no mundo a me chamar de meu contador de histórias. E uma parte do meu luto, eu vivi um luto muito tenebroso, cara, como eu disse. Foram anos. E é muito comum, os primeiros estágios do luto, você negar, você se afastar, você ficar com muita raiva, você passar por momentos de autodestruição, de negação, de tudo, sabe? Assim, do fundo do poço, emocionalmente. Eu passei pelo fundo do poço emocionalmente. Eu acho que por vários e vários e vários anos eu passei nesse fundo do poço emocionalmente, achando que não fazia mais sentido as coisas para mim. Eu até comecei a achar que qualquer coisa que eu ia ter na vida eu ia morrer e tal. Um dia eu conto essa história pra vocês num outro episódio, porque não é o foco de agora, de como foi a questão da ansiedade que eu tive depois disso. Sempre que eu tava no fundo do poço, eu lembrava que ela tinha um orgulho muito grande de eu ser o contador de histórias dela. Muito, muito grande. Então, todas as vezes que tinha uma oportunidade, alguém me convidava para um trabalho novo, para uma viagem nova, para uma oportunidade nova, era como se eu tivesse ainda revivendo o orgulho que ela tem sobre mim, sabe? Imagina que aquela pedra que as pessoas jogam no rio e a pedra vai criando algumas ondas. Mesmo que a pedra não esteja mais lá na superfície do rio, que você não consiga mais ver aquela pedra, que a pedra tenha partido e que, sabe, a única coisa que você consegue ver daquele ponto é a escuridão completa, mesmo assim as ondas continuam se propagando. Então a presença da minha mãe, assim, é mais sobre essa propagação dessas ondas. E é muito curioso, porque ela nunca viu um livro meu escrito em mãos. Ela nunca viu. Depois, todo o movimento que eu me tornei o Alessandro, que vocês escutam agora, seguido nas redes sociais, isso foi pós a morte da minha mãe, sabe? Ela nunca viu isso acontecer. Ela nunca viu os jornais me chamarem de escritor. Ela que me chamava de escritor. Mas eu sinto essa propagação, eu sinto que esse movimento é a onda e a propagação da crença que ela teve em mim no passado. Que ela foi essa pedra que criou esse movimento. E que, de alguma maneira, o meu movimento, a minha continuidade dentro do que ela acreditava para mim, dentro do que ela queria para mim, dentro do que ela tinha orgulho para mim, me manteve no caminho, fez eu sair desse fundo do poço, desse luto emocional, fez eu sair de todo esse lugar, fez eu continuar trabalhando, mesmo quando eu tivesse extremamente me sentindo esvaziado, sem energia alguma, sem vontade nenhuma de viver. Eu falava, nossa, eu vou fazer isso. Minha mãe ia gostar pra caramba que eu fizesse isso. Então eu continuei fazendo esse tipo de coisa. E eu estou conversando sobre a falta dela, que é algo que muita gente não faz. Falar da falta. E sério, a gente precisa falar da falta. Porque se você ainda não falou da falta, da saudade, do impacto, da tristeza, do fundo do poço que você passou num luto, é porque talvez você ainda esteja vivendo ele. Talvez você ainda tá tão à flor da pele, sensível a todas as questões, que uma menção vai tirar essa casquinha de você e vai fazer doer muito, vai fazer doer pra caramba. E se você tá nesse momento, tudo bem, porque, cara, cada um tem o luto pode durar momentos diferentes para cada uma dessas pessoas. Depende de muitas coisas, contexto, sua família, como a sua família lida com isso, sua rede de apoio, suas próprias questões emocionais, psicológicas e tal, tudo isso, sabe? Eu tô aqui falando após quase 8 anos que eu perdi minha mãe, eu tô falando da falta dela. Tô falando de como eu quero ressignificar a falta dela. Como que eu celebro o Dia das Mães com a falta da minha mãe. Tá ligado? Isso é o nível de realmente você colocar a conversa na consciência. E falar, eu preciso seguir, eu preciso continuar com a falta dela. É a coisa mais horrível do mundo fazer isso. Mas eu preciso fazer. Eu preciso fazer realmente
continuar isso, porque senão você fica lá no fundo do poço e fica muito tempo e você não faz nada na sua vida, não prospera na família, emocionalmente, no trabalho, nas amizades, você não consegue, cara. Você tem que lidar com essa falta ou você vai ser enterrada por ela, cara, literalmente. E eu sei disso porque eu já praticamente fui enterrado por essa falta, por esse luto. Ontem, quando eu cheguei de viagem, né, eu fui para a Bienal Mineira da Literatura. Cheguei de viagem, de noite no sábado, acordei domingo. Eu tô sozinho aqui porque minha namorada foi viver o Dia das Mães com a família dela e tal, em outra cidade. Então eu cheguei de viagem, estava por aqui. Sabe o que eu vou fazer? Vou viver. Vou fazer uma parada que eu gosto. Vou tentar fazer uma parada que eu realmente quero. Fui no Parque Ecológico, aluguei uma bicicleta lá e e fiz 10 quilômetros. Acho que deu quase 40, 50 minutos, assim, de bike, cara. E vou te dizer, foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Quando a gente fala do impacto do esporte na saúde emocional, é porque quimicamente coisas acontecem com você, sabe? Você tem hormônios, você tem um monte de enzimas, sabe? Um monte de coisas que acontecem no seu corpo quando você pratica um esporte assim, que libera hormônios de felicidade real, assim, cara, que mudam o seu estágio mental naquele momento. Então, o esporte é necessário demais quando você tá no fundo do poço. Todo mundo que luta contra a depressão, os psicólogos, os psiquiatras dizem, olha, começa um esporte. Cara, foi maravilhoso por vários aspectos. Primeiro porque eu também tinha batido uma marca pessoal, fazia muito tempo que eu não fazia 10 quilômetros de bike, que seja, fazia muito tempo. E eu queria fazer isso, cara. Então, quando eu tava fazendo isso, ouvindo os Slipknot e tal, porra, foi uma liberação de endorfina maravilhosa, assim, pra mim. Muito maravilhosa. Eu senti extremamente bem, cara. E eu reconfigurei um dia que era pra eu estar no fundo do poço, que era pra eu estar remoendo saudade, que era pra eu estar remoendo tristeza, que era pra eu estar remoendo a falta que a minha mãe faz da minha vida, na vida da minha família, na vida da família dela, que era pra eu estar remoendo um passado que nunca mais vai voltar. Mas o que eu posso fazer? Eu tenho que continuar vivendo, cara. E é isso. Não quer dizer que hoje tá melhor sem ela. Quer dizer que hoje eu tenho que ser o melhor dentro dos limites que eu posso. E ser o melhor dentro dos limites que eu posso é tomar atitudes e decisões que faz a minha vida continuar, que faz a minha vida ser minimamente feliz como ela gostaria que eu fosse. E se você não lida com isso, cara, você pode tomar decisões que te coloca novamente no fundo do poço, te coloca em relacionamentos ruins, te coloca, talvez você entre em um relacionamento por codependência, por estar projetando a sua mãe numa pessoa, por aceitar limites ruins pela falta dela, por se sentir pequeno, por estar passando por um momento obtuso, escuro na sua vida. E tudo que ela queria que eu fosse feliz pra caramba, que eu fosse esse contador de histórias que eu sou hoje. Então, cara, eu vou continuar sendo da melhor maneira possível que eu puder. Vai ter dia que vai ser difícil pra caramba, vai ter dia que vai ser complicado, que eu vou me sentir sozinho. Mesmo assim, dentro desse limite, se meu limite for 50%, eu vou ser o melhor dentro dos 50%. Se o meu limite for 30%, eu vou ser o meu melhor dentro dos 30%. E se meu limite for 100%, eu vou ser o melhor impossível. Vou bater, vou ultrapassar esse limite. Vou fazer igual a Dilma, vou dobrar essa meta, tá ligado? Essa conversa que eu queria compartilhar com vocês. Queria escutar como vocês lidam com isso, vocês que também já perderam as mães, e quais os medos que vocês têm, se vocês ainda não perderam. Esse é um momento, cara, que é um momento fatídico da humanidade, natural da humanidade. Eu sei que muita gente não quer passar por isso, e talvez escutar esse episódio vai ser doloroso, porque um dia essa realidade vai bater na porta de vocês. Mas isso, tentem ser o melhor, tentem se apegar a algo que ela queria para sua vida. Tente se apegar à felicidade de alguma maneira. Tente se apegar porque é a única coisa que a gente pode fazer.